Queridos amigos, são 8 horas, então vamos dar início. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Fireside de hoje. Em nome da equipe organizadora, eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a colaboração dos amigos que atenderam ao nosso pedido de fazer seus comentários, né, e tecer suas opiniões. Eles fizeram isso e postaram previamente. Esses comentários são de grande valor, pois eles contribuem para enriquecer e também direcionar o desenvolvimento do tema, além de favorecer, né, a interatividade. Então, obrigado aos amigos que postaram. Esses encontros virtuais, os Firesides, são organizados pela comunidade Bahá'í do Espírito Santo. E os temas apresentados são explanados sob a ótica da fé Bahá'í. E como podemos ter aqui presentes alguns amigos, né, que não conhecem ou pouco sabem sobre a fé Bahá'í, eu vou agora, em poucas e breves palavras, falar um pouco sobre o que é a fé Bahá'í. Bom, a fé Bahá'í é uma religião independente, com suas próprias leis, suas próprias escrituras, e o seu ensinamento principal é a unidade da humanidade. A fé Bahá'í surgiu em 1844, na antiga Pérsia, a atual Irã, e seu fundador é Baha'u'lláh. Baha'u'lláh é um nome árabe que significa a glória de Deus. E nós, os Bahá'ís, acreditamos na unidade de Deus, na unidade das religiões e na unidade da humanidade. Dentre todas as grandes religiões independentes do mundo, como o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o budismo, entre outras, né? Enfim, a fé Bahá'í é a segunda mais difundida em todo o planeta. A fé Bahá'í ela está estabelecida em mais de 100 mil localidades, em praticamente todos os países e territórios ao redor do mundo. No Brasil, nós, a comunidade Bahá'í, somos em cerca de 57 mil membros. A fé Bahá'í ela faz parte do corpo consultivo das Nações Unidas desde a fundação desta organização. Bom, bem poucas palavras mesmo, então agora, novamente, agradeço a presença de todos. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos e eu vou passar agora a palavra para a moderadora de hoje. Rosana, a palavra é sua. Boa noite, amigos. Como falaram, sejam todos muito bem-vindos. A nossa programação de hoje é uma programação bastante gratificante, porque eu acho que vai trazer bastante alegria e conteúdo, né, sobre o assunto que vai ser da senzala à unidade racial, né, porque esse assunto racismo tem vários aspectos e hoje a gente vai abordar um aspecto mais histórico, né, desse assunto com o querido Gabriel. Então, nós vamos começar esse nosso encontro com o nosso amigo Marcelino, né, de Açores, um grande amigo que esteve conosco na vez passada e de novo está aqui. Ele vai tocar uma música que é um lançamento dele, né? Uma música muito bonita que a gente já ouviu, já apreciou. E o Marcelino, ele é cantor natural de Angola, ele reside atualmente no Açores, Portugal, é doutor em biotecnologia e é membro da comunidade Bahá'í de Portugal. Então, Marcelino, por favor, você... Ok, boa noite a todos. É um grande prazer e uma honra estar aqui novamente convosco neste encontro de comunidades. De seguida, na sequência do que foi dito sobre a fé Bahá'í, só dizer dois aspectos antes de tocar a música, que é a importância que o Baha'u'lláh, e portanto a fé Bahá'í, dá às artes como parte importante da nossa vida e que ajuda a compreender melhor os assuntos, em especial aqueles mais difíceis.
E assim, ao ver um pouco o Gabriel há pouco a organizar os slides, eu gosto de dizer que eu não escrevo música para, digamos, divertimento. Escrevo música como se fosse um PowerPoint. Isto é, para ajudar a compreender assuntos que facilitem o assunto às pessoas. E, portanto, é nesse sentido que eu estou aqui. Vou cantar a primeira canção que se chama Folhas de um Só Ramo. Fez parte do primeiro álbum que escrevi em 2004, creio eu, e espero que gostem do tema. Chegou a hora de mudar, dá-me a tua mão. Chegou a hora de mudar, dá-me a tua mão, és meu irmão. Chegou a hora de mudar, dá-me a tua mão, és meu irmão. Unidos na diversidade, como as flores de um jardim de mil cores. Unidos na diversidade, como as flores de um jardim de mil cores. Seremos folhas de um só ramo, ondando o mesmo mar. Folhas de um só ramo, ondando o mesmo mar. Folhas de um só ramo, ondando o mesmo mar. Oi, 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 oi. Uma nova civilização nascerá e a velha ordem há de morrer. Educação para toda criança e as fronteiras se acabarão. A terra será um só país da humanidade, seus cidadãos. A terra será um só país da humanidade, seus cidadãos. Seremos folhas de um só ramo, no mesmo mar. Folhas de um só ramo, ondas de um mesmo mar. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Chegou a hora de mudar, dá-me a tua mão, és meu irmão. Unidos na diversidade, como as flores do jardim de mil cores. Seremos folhas de um só ramo, ondando o mesmo mar. Oi, folhas de um só ramo, ondando o mesmo mar. Folhas de um só ramo, ondando o mesmo mar. Oi, folhas de um só ramo, ondando o mesmo mar. Muito obrigada. Mais uma, né? Sim. Na sequência do que está a ser dito, a construção de comunidades, e o tema que está a ser tratado, que é a questão do racismo,
eu costumo dizer que o racismo é uma doença, como muitas outras que terminam em ismos, não é? O machismo, enfim, muitas outras, e que existem remédios para estas doenças. No caso especial do racismo, é uma doença que é crónica, porque ela existe há séculos, e de vez em quando torna-se aguda. Mas na parte crónica, uma vez que muitas vezes é um ato inconsciente, a forma de nós, digamos, interrompermos esta contaminação com esta doença seria nesta base da construção de comunidades em que todos digamos, nos revoltamos no momento em que vemos que alguém está a ser prejudicado pela cor da sua pele ou pela sua origem étnica, e neste caso é um fenómeno que foi descrito por um escritor, aliás brasileiro, de uma comunidade matriarcal que existe na China, em que ele diz que não existe violência, por exemplo, doméstica, porque existe um hábito que tem de ridicularizar a pessoa que pratica violência em público. E, portanto, se nós, no caso do racismo, fizermos o mesmo, com certeza cortamos a sequência crónica que tem tido na sociedade, se ridicularizarmos em grupo pessoas que estejam a cometer esse tipo de atos e, portanto, estejam cometidos dessa doença. Dito isto, vou então cantar a segunda canção. Eu ia cantar-vos uma canção que lancei a semana passada, ou esta semana, mas por motivos técnicos da guitarra, que melhor fica com esta canção, não está em condições, e portanto vou cantar uma outra, e peço desculpa por isso. Nasceu um dia glorioso para toda a humanidade, pois entre todos os povos chegou a hora da unidade, da nova ordem mundial. A todos queremos falar, com coragem e determinação, alegria, radiância a cantar. A primavera divina já chegou e o sol brilha sem igual. Somos soldados de paz e amor, a conquista da unidade mundial. A primavera divina já chegou e o sol brilha sem igual. Somos soldados de paz e amor, a conquista da unidade mundial. Serviço, consulta e oração nas comunidades locais, educação espiritual para crianças celestiais. Todos jovens sem exceção, com todo o seu potencial, em esforço público e a jubilar, desprendido a servir seu irmão. A primavera divina já chegou e o sol brilha sem igual. Somos soldados de paz e amor, a conquista da unidade mundial. A primavera divina já chegou e o sol brilha sem igual. Somos soldados de paz e amor, a conquista da unidade mundial.
e amor, a conquista da unidade mundial. A primavera divina já chegou e o sol brilha sem igual. Somos soldados de paz e amor, a conquista da unidade mundial. Obrigada, Marcelino. Né? Como ficou mais alegre o nosso encontro aqui, né? Muito obrigada mesmo. Bem, gente, como a nossa apresentadora no início, né, que deu as boas-vindas para vocês, falou sobre... A gente sempre pede a participação de comentários, né, sobre algum ponto. Às vezes a gente faz uma pergunta e pede para as pessoas comentarem, justamente para ter participação de todo mundo, né? Vamos ver quais são as ideias que cada um carrega consigo a respeito do assunto. E dessa vez nós colocamos duas mãos, uma branca e uma negra, né, de mãos dadas, e perguntamos qual o comentário que vocês, que visão, que pensamento vocês tinham a respeito daquelas duas mãos. E alguns amigos, né, que eu vou citar aqui os nomes, colaboraram com isso, e isso ajuda bastante a gente na elaboração do nosso trabalho aqui. Então, eu gostaria de agradecer a Dolores, de São Gabriel, a Leonardo, também de São Gabriel, Eliette, de São Gabriel, a Marta, do Rio de Janeiro, Gilmar, esse amigo aqui, ele escreveu uma poesia, né? Ficou tão inspirado, escreveu uma poesia, que no final, essa poesia será declamada por uma amiga Ive Carolina, né? Então, esse amigo aqui, Gilmar, ele é de próximo a Chapecó, Nonaí, Rio Grande do Sul, né? Tem a Sueli, também de Afonso Cláudio, que é irmã do Dauster, que é um amigo nosso, que mandou. A Mônica, de Vitória, Sheila, de Vila Velha, Bruno Tenório, de Maceió, a Adriana, de Vila Velha, Rafaela, de Maceió também, Sueli, de São Gabriel, Dilzinha, de Linhares, Espírito Santo, e Jairo, de São Gabriel. Então, a gente agradece a todos, e nos nossos próximos encontros, a gente quer mais comentários também sobre as nossas próximas palestras, certo? Então, agora eu passo a palavra para o nosso palestrante, que é o Gabriel Marques. O Gabriel Marques é bacharel em Direito, é escritor, né, alguns livros a respeito desse assunto que nós estamos debatendo aqui hoje, e ele é membro da comunidade Bahá'í do Brasil, assim, né, mora em Salvador, e agora, Gabriel, por favor, você está com a palavra, e a gente agradece bastante, novamente, né, o seu apoio aqui nesse tema que é tão importante para o nosso desenvolvimento de comunidade mundial, né? A gente gostaria que a humanidade não sofresse tanto por causa desses assuntos. Então, vamos, Gabriel, por favor. Eu agradeço o convite para poder estar com vocês novamente. Eu, como vocês, sou, na verdade, um pesquisador, estou buscando me entender cada vez mais, né, sobre essa questão que tem sido descrita nos escritos Bahá'ís como a questão mais vital e mais desafiadora com que nos enfrentamos todos nesse novo tempo que nós estamos vivendo, né, nessas décadas agora. E uma atenção de todos nós, brancos, negros, igualmente, porque é uma questão que, não for solucionada, poderá inevitavelmente levar a conflitos, a derramamento de sangue, como a gente já tem visto no passado, e cada vez com um potencial grande daquilo que a gente tem visto nas imagens, ondas que surgem a cada tempo, né? Eu fiquei muito feliz com as canções do Marcelino, especialmente porque elas evocam de maneira assim precisa a visão que está contida nos escritos Bahá'ís. Primeiro, que todos nós somos como as flores de um mesmo jardim,
né, as gotas de um mesmo oceano, as folhas de uma mesma árvore, ou seja, todos somos de uma humanidade comum, né? Naturalmente que mesmo quando a gente se vê como flores coloridas de um mesmo jardim, muitas vezes ainda a gente faz diferenciação, né, de cores. Eu gosto mais da vermelha, eu gosto mais da branca, eu gosto mais da rosa, e assim sucessivamente. E nos escritos barrais, embora exista esta questão, existe também um chamado para que talvez consideremos, então, como os raios de uma mesma luz, porque aí essa diferenciação desaparece, né? E já não nos permite mais fazer essas pequenas diferenciações que muitas vezes a gente costuma fazer. Na verdade, na viagem que Abdu'l-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh, fez aos Estados Unidos em 1911, 1912, quando ele se encontrou lá com o W.E. Du Bois, que foi o fundador da Associação para o Progresso das Pessoas de Cor, que é um advogado, um filósofo muito conhecido no movimento negro dos Estados Unidos até hoje. Na verdade, é uma pessoa extremamente destacada, com muitas publicações e trabalhos na área de promoção do avanço das pessoas de cor. Abdu'l-Bahá, na palestra que lá fez, chamou a atenção pelo critério qual nós deveríamos nos olhar uns aos outros, né? Primeiro, como membros de uma humanidade comum, filhos de um mesmo Criador, e que, na verdade, a cor não é o padrão para nenhum tipo de julgamento. A cor é o de maior importância de todos nós, e o coração é o de suma importância, né? Na verdade, como comunidade religiosa, vamos dizer assim, nós deveríamos estar atentos ao fato de que a religião, na verdade, é o maior instrumento para a promoção da unidade entre as pessoas. Mas, naturalmente, se a luz da religião deixar de brilhar, o que então vai reinar é o caos, a confusão, que também é visível no mundo em função dos dizeres, das posturas, enfim, de muitas das lideranças, né? O que me foi solicitado hoje a falar um pouco da história da questão racial, mas eu queria inicialmente falar, também aproveitando da fala de Marcelino, que tem uma enfermidade, e justamente a gente está aí no meio de uma pandemia, né? E então a gente poderia falar do vírus do racismo, que muitas vezes é uma enfermidade visível. Ela está no meio de nós, né? Muitas vezes pessoas assintomáticas, muitas vezes a gente acha que não tem nenhum preconceito, que a gente não tem isso, que o preconceito é do outro, né? Me recordo quando preparei esse livro da Senzala Racial, 1996, aí já vão uns 20 anos. Naquela época, a revista Veja tinha publicado. Então, é um livro que, em muitos aspectos, está desatualizado, né? Muita coisa que está lá, especialmente estatísticas, já estão desatualizadas. Mas a revista Veja, naquela época, tinha publicado o resultado de uma entrevista que é feita a nível nacional no Brasil, e é engraçado porque perguntado. O resultado da pesquisa foi o seguinte: tinha duas perguntas só. Você é preconceituoso? E 99% das pessoas responderam que não. Eu não sou preconceituoso.
A segunda pergunta era: você conhece alguém que é preconceituoso? E 98% conhecia. Ou seja, 99% não é, mas 98% conhece alguém que é. Então, isso nos diz muito do fato de que talvez nós sejamos assintomáticos, né, como o vírus da Covid, e a gente não se dá conta daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, daquilo que está em nós, né? Então, a gente está acostumado a ver, já analisar, aparece um gráfico na televisão, a gente já sabe se está subindo, a curva está sendo achatada, né? E o que a gente tem que fazer. Todo mundo já sabe que tem que usar máscara, tem incluso, né? E existe um movimento mundial nesses últimos 90 dias buscando a cura da Covid, né? Mas a gente está há 500 anos com o vírus do racismo e ainda não conseguimos nem achatar a curva e muito menos conseguimos também nos afastar dele. Então, é só para poder abrir aqui, vamos dizer, um espaço para entender que, na verdade, o racismo é um dos males mais funestos, mais persistentes, como diz a Casa Universal de Justiça, né? E que requer de todos nós uma atenção redonda, porque o racismo ele impede o desenvolvimento das potencialidades de suas vítimas, corrompe aqueles que perpetram o racismo, impede o desenvolvimento humano. Eu não sei se foi aqui com os amigos que eu mencionei, normalmente a gente, quando vai medir a força de uma corrente, a gente normalmente mede pelo elo mais fraco. E o elo mais fraco são aqueles que estão em instabilidade. Pelas estatísticas sociais, pelo menos do Brasil, Estados Unidos igualmente, entre essa população estão os indígenas e os negros. E dentro das populações, as mulheres, e em especial as mulheres negras. Então, é uma atenção que nós devemos estar aí com uma atenção redobrada. Sabem que o papel principal para a mudança do racismo é a educação familiar, a educação, né, material, o acesso à universidade, o acesso ao conhecimento, a capacidade, na verdade, de análise das informações que a gente recebe, né, a verificação das fontes, porque muitas vezes a gente recebe um extrato, né, da informação, mas não consegue analisá-la corretamente, tempo, seja na perspectiva correta. Mandela disse, é uma frase conhecida, né, está aí circulando já algumas décadas, de que ninguém nasce odiando ninguém pela cor da pele, pela religião, né, pela etnia, né? Ninguém nasce odiando ninguém, isso é aprendido. E se o racismo, a discriminação é aprendido, da mesma maneira nós devemos, através da educação, transformar essa rede, né? E o racismo está presente, né? Eu não sei se vale a pena estender muito, mas a gente poderia falar do racismo institucional, do racismo não institucional, mas estrutural na sociedade, como que ele, na verdade, se perpetua. Eu, falando ontem aos amigos de Brasília, eu acabei adentrando por um tema que era o racismo. O racismo, vocês sabem, existe... Não racismo, a escravidão existe já há muito tempo, há muitos séculos, né? Há mais de 12 séculos, desde o século IV existe
escravidão, mas durante todo aquele tempo havia se agregado o elemento cor, ele é agregado à escravidão a partir do século XV, com as bulas papais. Não vou adentrar nisso, eu vou pular já um período e ir para os anos de 1850, quando no Brasil já se pensava no processo inicial da abolição dos escravos. Vocês sabem, o Brasil foi o último país a fazer a abolição da escravatura, 1888, e em 1850 se instituiu a Lei Eusébio de Queiroz, que foi o fim do tráfico negreiro, sob pressão especial da Inglaterra, e logo na sequência surgiram legislações que foram culminar em 1888 com a abolição da escravatura. Eu poderia mencionar assim, muito rapidamente uma primeira lei, um decreto de 1854, que, na verdade, não permitia o acesso dos negros à escola pública. 1871, aí a lei do ventre livre, logo na sequência, uma lei que permitia o acesso aos negros à escola, mas só no período noturno e, eventualmente, com a permissão dos seus senhores e posteriormente, a abolição da escravatura. Eu vou trazer aqui para a gente só uma ideia de como foi aquele período e vou mencionar um texto de Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco foi um dos principais líderes do movimento abolicionista brasileiro, participava, né, junto com Dom Pedro, nas conversações, como que seria esse processo. Vocês depois podem ler esses detalhes olhando na internet, os livros de história, tem muita coisa aí disponível, a gente não vai adentrar aqui. Mas como eu mencionei que a religião, e nós especialmente, temos um papel decisivo a realizar, especialmente enquanto comunidade Bahá'í, eu vou, então, destacar um único texto, que é de Joaquim Nabuco. Certo? Joaquim Nabuco disse que, porque ele, naquele tempo, Joaquim Nabuco não conseguiu o apoio da religião oficial. Naquele tempo era a religião oficial, mais ou menos, embora o outro seja laico, mas era basicamente o catolicismo. Ele diz: entre nós, o movimento abolicionista nada deve, infelizmente, à Igreja do Estado. Pelo contrário, a posse de homens e mulheres pelos conventos e por todo o clero secular desmoralizou inteiramente o sentimento religioso de senhores e escravos. No sacerdote, eles viam senão um homem que ia comprar, e aqueles, a última pessoa que se lembraria de acusá-los. A deserção pelo nosso clero do posto que o Evangelho lhe marcou foi a mais penosa possível. Ninguém o viu tomar parte dos escravos, fazer uso da religião para suavizar-lhes o cativeiro e para dizer a verdade moral aos senhores. Nenhum padre tentou nunca impedir de escravos, condenou o regime religioso das senzalas. É uma declaração muito forte de Joaquim Nabuco, isso em 1888. Quando o processo da liberação da escravatura, eu vou compartilhar com vocês só alguns dados, não quero também permanecer muito nessa fala, não.
a Ordem de São Bento, 871, tinha 4.000 escravos. A Ordem de São Bento, no estado do Rio de Janeiro, 1.834 escravos. O inventário dos beneditinos, no ano de 1833, revela 1.097 escravos. No estado da Bahia, de acordo com os dados da mesma ordem dos beneditinos, 546 escravos. Eu não sei quantos vocês tiveram a oportunidade de visitar aqui em Salvador o mosteiro de São... Perdão, qual é? O mosteiro das Carmelitas, no Pelourinho. Bom, apesar de que eu moro em Salvador já há muitos anos, já há quase 30, 40 anos, eu vim para cá em 77, mas foi só há uns 8 anos atrás que eu fui visitar esse convento, que hoje é um hotel de 5 estrelas da rede Pestana, uma rede. E é um convento muito grande e tal, mas quando eu fui lá, numa parte do convento tinha uns troncos daquele de prender os pés dos escravos, tinha umas correntes, uns negócios lá. Fui perguntar o que exatamente era aquele negócio, porque dentro de um convento tinha, né, aqueles troncos de madeira e tal. Na verdade, existiam, em alguns conventos de Salvador, mais escravos do que freiras. Tinha escravas que eram chamadas de comunitárias, escravos comunitários, que saíam do convento para trabalhar, eram os ganhadeiros, né? Que iam fazer coisas, navam, e escravos que eram para servir às pessoas que estavam dentro do convento. E havia também certas coisas de punição. Essas coisas para que a gente comece a pensar de como que nossa história não é revisionismo, porque a gente está vendo agora algumas pessoas na Europa vai lá jogar estátua de sei quem dentro do rio, nada disso. Mas a gente precisa de saber onde que a gente veio, por que o racismo está tão entranhado dentro da nossa sociedade que se tornou visível, e qual é o trabalho que a gente vai ter de maneira consciente para poder desconstruir isso, porque além da questão racial em si, existe agora uma questão econômica. Quando olha o mapa da riqueza mundial, ou olha o mapa das desigualdades, a gente vai ver que grande parte da pobreza hoje estão nos países que foram colônias. Então, existe, na verdade, uma herança colonial, tanto nos países da África, quanto também nos países da América do Sul. Houve, na verdade, um empobrecimento ao longo dos séculos e um enriquecimento dos países da Europa, com o trabalho escravocrata e com a transferência das riquezas desses países para os países da Europa. Então, o que nós temos hoje, em termos de riqueza mundial, na verdade, em grande parte, é o fruto do trabalho escravocrata do passado. Agora, para resolver o problema, não é uma questão simples, porque não é simplesmente uma questão de planos sociais para poder fazer uma distribuição, ainda que justa, ainda que etária, e que deva continuar por parte de muitos estados, né, como o estado do bem-estar social, aquele que se preocupa com as demandas, né, dos mais vulneráveis, mas terá que haver um outro processo que leve à mudança do coração, para que as pessoas se tornem mais generosas,
mais atentas à situação. Na verdade, a Casa Universal de Justiça, o órgão da comunidade Bahá'í, e aí eu acho que o melhor é eu ler de novo, diz: a ordem mundial só pode ser estabelecida sobre uma consciência inabalável da unidade, da unicidade da humanidade. Uma verdade espiritual que todas as ciências confirmam. A antropologia, a fisiologia reconhecem a espécie humana, ainda que infinitamente variada, refere aos aspectos secundários da vida. O reconhecimento dessa verdade requer o abandono de todos os tipos de conceitos relacionados à classe social, à raça, cor da pele, crença religiosa, nacionalidade, sexo, grau de civilização material, em suma, de tudo o que faz as pessoas se considerarem superior umas às outras. Tem implicação, inclusive, no conceito de nacionalismo, que também Marcelino há pouco mencionou, porque isso significa que, nesse contexto de estabelecer uma civilização global, é necessário que cada país ceda uma parte da soberania nacional. Hoje, falar em cessão de parte da soberania nacional é um problema, porque todos os países cada vez mais estão se firmando no nacionalismo e se fechando em si mesmos, em si mesmados, né? Quando, na verdade, os problemas que a humanidade são cada vez mais de cunho global. O vírus é global, a questão ambiental é global, a questão de justiça social é global, embora a natureza da ação deva ser necessariamente de âmbito local, não é? Então, a gente volta para nós, na nossa responsabilidade enquanto indivíduos pertencentes a qualquer fé, né, do trabalho que nós temos, primeiro, em ficar a nós mesmos, né, e depois, então, ou concomitantemente, trabalhar para a modificação da sociedade. Então, agora eu vou voltar e queria compartilhar com vocês, mas também não vou me ater muito a isso, mas para a gente ver que também muda a história que é contada, existe distorções que pouco a pouco começam a aparecer, naturalmente nos ajuda, então, a pensar melhor de como o racismo está internalizado mesmo nas instituições ou na história. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma fotografia da Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, né? Então, a Estátua da Liberdade, bonita, e o que se sabia até então é que essa estátua foi construída, naturalmente ela foi construída por um o negócio errado aqui, peraí. Ela foi construída por um artista francês, Bartholdi, lá por volta de O que abriu para vocês aí? Abriu a foto da Estátua da Liberdade, Gabriel. Então, desculpa, tá ótimo, é que eu quero mostrar. Né? Ela foi dedicada em 28 de dezembro de 1886, né, um presente do povo da França para os Estados Unidos. Muito bem. A gente tem uma amiga Bahá'í, recente, há uns 2 anos atrás, 3 anos, o nome dela é doutora Joy DeGruy. Ela trabalha, basicamente, a dedicação dela ao longo dos anos tem sido o tratamento traumático, pós-traumático, vamos dizer, com relação ao racismo nos Estados Unidos. E o trabalho dela é voltado para os negros americanos. Ela foi convidada a fazer uma visita na Estátua da Liberdade, até não queria muito, não, mas ela foi, e estando lá, ela viu a fotografia aqui
no fundo do museu, que tem no local da estátua, na parte de baixo, né? É um museu, na ilha Ellis, como é o nome? Ellis, esqueci o nome, daqui a pouco vem. Enfim, e esse aqui era o desenho original da estátua que o Bartol tinha feito. Vocês veem aqui na estátua central, ela tem, eu vou aumentar um pouquinho aqui, a mão tem, na verdade, eram umas correntes. E a Constituição dos Estados Unidos, como tem atualmente. Então, quando ele apresentou esse desenho, o governo dos Estados Unidos, na época, falou, não, essa corrente não, vamos colocar a Constituição. Então, colocaram a Constituição, mas o artista manteve, de qualquer maneira, essa é uma estátua gigantesca, hein? Ele manteve, de qualquer maneira, as correntes que estavam na mão, agora estão no pé da estátua. Vocês veem aquela mesma corrente, aparece aqui no pé da estátua, tá certo? E lá foi... Somente agora, no ano passado, 2019, o Washington Post, jornal dos Estados Unidos, conhecido lá, tipo o nosso Folha de São Paulo aqui, então diz, na verdade, a estátua foi criada para celebrar os escravos libertos, não os imigrantes, relata o seu novo museu, finalmente trazendo à luz a informação correta daquilo que foi a dedicação do povo francês aos Estados Unidos. A Lady Liberty, como é conhecida a Estátua da Liberdade, foi inspirada no final da Guerra Civil e da Emancipação. A conexão com a imigração só veio mais tarde. Só Ellis Island, né, a estação de inspeção pela qual milhares de imigrantes passaram, não abriu 6 anos após a inauguração da estátua, em 1886. Então, quando a gente essa estátua e acha que é um símbolo das boas-vindas aos imigrantes, na verdade, é uma estátua que originalmente foi dedicada à libertação dos escravos e que até mesmo as correntes na mão foi solicitada a ser substituída e, no seu lugar, colocada a Constituição. O que diz a Constituição dos Estados Unidos? Eu não quero nem a Constituição do Brasil. Vou, de novo, colocar lá. Eu nem sei se eu tenho mais aqui, porque eu já fechei. Está aqui. Apareceu de novo aí? Ainda não. Ainda não, Gabriel. Não, né? Deixa eu ver aqui o que eu faço aqui. Eu aprendendo aqui com essas... E agora? Agora sim. Sim. Agora sim? O Brasil, nossa história. Brasil. Aqui não é nada disso. Deixa eu abrir aqui de novo, espera aí. Eu já perdi até a minha tela mesmo. Voltei. Bom, não esqueça, eu vou contar a história. Basicamente, a Constituição dos Estados Unidos, ela começa com nós, o povo, né? Nós, o povo dos Estados Unidos. Eu tenho ela aqui, pequenininha, aí eu vou compartilhar. Aqui. Nós, o povo, aqui está em português, tá certo? Aqui uma das mais antigazinhas aqui. Mas diz, nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa, promover o bem-estar
e garantir para nós e para nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América. Aí, poucos anos mais tarde, havia um caso, como a gente agora está acostumado a ver diariamente na televisão, questiona-se a Constituição do Brasil, e o que diz tal artigo, e pode isso, não pode aquilo, como é o entendimento, e para o Supremo dos Estados Unidos, caso chamado Dred Scott, no ano de 1857. A Constituição é de 1776. A pergunta era se esse termo, se aos olhos dos fundadores, dos autores, dos constituintes daquela Constituição, quando dizia nós, povo, se estava incluso os negros ou não. O juiz disse o seguinte, o juiz Robert Taney: pensamos que eles não estão incluídos. E eles não pretendiam ser incluídos. Eles haviam sido vistos há mais de um século como seres de uma ordem inferior e totalmente incapazes de se associar à raça branca. Até agora, que eles não tinham direitos que o homem branco deveria respeitar, o negro pode ser justo e legalmente reduzido à escravidão em seu benefício. Então, veja que, mesmo existindo uma Constituição, mesmo existindo uma lei, a interpretação que se faz daquilo que está escrito é diferente daquilo que eventualmente se pretende. E isso não é diferente do nosso dia a dia. Todos a gente falou aqui, perguntamos, né? Existe racismo? Nós somos racistas? Eu não sou racista. Não, eu não tenho esse problema. Mas eu posso dizer para vocês, se a gente andar pelos shoppings de nossas cidades, nós vamos ver pouquíssimos gerentes negros. Se vocês entrarem nos bancos, irão encontrar pouquíssimos gerentes negros, pouquíssimos negros em várias profissões, em vários setores de nossa sociedade, nós não vamos entrar, apesar de que os afrodescendentes no Brasil são maioria em termos numéricos. Isso vem de uma questão histórica, porque não tiveram o acesso à educação, não receberam nenhum tipo de benefício social em termos de reforma agrária. Ontem eu mostrei lá um livro aos amigos, que é esse livro aqui, Missão na Selva. É um livro não muito antigo, ele é de, deixa eu ver ele, 1994. Ele reconta a história de Emil Odebrecht, que é o início da chegada da família Odebrecht no Brasil. E, então, aqui está o relato da história, com uma autobiografia, que vai contar o próprio Emil Odebrecht, que como colono alemão, né, se estabeleceu em Blumenau, em Santa Catarina, né, e ele relata, então, a lei brasileira da época, que era a lei da reforma agrária, que beneficiava os colonos. Na verdade, havia propaganda na Europa, em especial na Alemanha, para que viessem grandes contingentes de pessoas para poder receber terras e poder cultivar essas terras. Então, a gente pensa no histórico e naquilo que se sucedeu. Eu não vou entrar em muitos detalhes hoje de dados econômicos, a gente pode também pesquisar na internet e vai encontrar, mas a gente vai ver que existe uma disparidade, né? Eu queria compartilhar só então, uma informação adicional, antes de passar no tema, que é
uma fala um indígena que foi na cúpula chefes de Estado da cúpula 21 de maio de 2002. Era a conferência dos chefes de Estado da União Europeia, Mercosul e Caribe, né, em 2002. Então, apareceu esse indígena lá, descendente dos maias, e disse o seguinte: eu estou aqui hoje, descendente dos que povoaram a América há 40 mil anos, para encontrar com aqueles que a encontraram somente há 500 anos. Então, ele, que estava nas Américas há 40 mil anos, vinha agora se encontrar com os de Estado que encontraram as Américas há 500 anos atrás. O irmão europeu da aduana me pediu um papel escrito, um visto, para poder descobrir os que viram. O irmão financista europeu me pede o pagamento com juros de uma dívida contraída por Judas, a qual nunca autorizei que me vendesse. Eu também posso reclamar pagamento e juros. Consta nos arquivos índias que somente entre os anos 1503 e 1560 chegaram a São Lucas de Barrameda 185 mil quilos e 16 milhões de quilos de prata provenientes da América. Teria sido um saque? Não acredito, porque seria pensar que os irmãos cristãos faltaram ao 7º mandamento. Teria expoliação? Arda-me, Tanatzin, de me convencer que europeus como Caim matam e negam o sangue do irmão. Teria sido genocídio? Isso seria dar crédito aos caluniadores, como Bartolomeu de las Casas e Arturo Uslar Pietri, que afirma que a arrancada, o deslanche do capitalismo e a atual civilização europeia se devem à inundação de metais preciosos. Não, esses 185 mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos de prata foram o primeiro de outros empréstimos amigáveis da América destinados ao desenvolvimento. Veja que isso é um índio falando na conferência de chefes de Estado. Tá certo? O contrário disso seria presumir a existência de crimes de guerra, o que daria direito a exigir não apenas a devolução, mas a indenização por danos. Prefiro pensar na hipótese menos ofensiva. Tão fabulosa exportação de capitais não foi mais do que o início de um plano Maltezuma, né, para garantir a reconstrução da Europa arruinada por suas deploráveis guerras contra os muçulmanos, criadores da álgebra, da poligamia, do banho diário e outras conquistas da civilização. Enfim, ele vai fazer o cálculo e diz que, se for juro nesses metais que saíram das Américas, é nada menos que 3 vezes, daria nada menos que mais do que o peso total do planeta Terra. É uma dívida impagável. Mas o que eu venho dizer com isso é que essa transferência de riqueza das Américas, em geral, e da África para a Europa, nós temos um reflexo disso, não só internamente no empobrecimento dessas populações, naturalmente, das populações que foram escravizadas e que não receberam nenhum pedaço de terra para cultivar, né? Foram deixadas ao léu, a grande maioria, ou voltou para casa dos próprios senhores, porque não tinha para onde ir, ocuparam os morros, formaram umas favelas, até hoje também desassistidas,
ou para o interior e formaram os quilombos. Hoje, no Brasil, nós temos quase 500 quilombos, a maioria deles ainda não legalizados, não reconhecidos formalmente pelo Estado. Ok, vou deixar agora essa coisa toda de... Isso é passado, nós temos um reflexo presente, mas nós temos um chamado a cumprir, a realizar enquanto comunidade Bahá'í, que é a mudança dessa situação. Naturalmente que a mudança desse estado de coisa não vai se dar por luta, por guerra, não é esse o caminho, né? Abdu'l-Bahá disse que o poder da palavra sagrada é o único poder harmonizador de pensamentos, de transformação e de construção de civilização. Nos dá uma missão dupla, uma cruzada dupla. Uma transformação individual. Primeiro, entender o problema. E o segundo é transformar para a criação de uma nova civilização. Eu vou colocar, já que o desenho... Eu disse que não ia voltar, mas me lembrei de uma coisa que eu queria compartilhar. Só como um exercício. Já são 9 horas. Minha esposa está me recordando, 9 horas, já falei muito. Mas vamos rapidinho, então, ver isso aqui. Tinha lá 2 mãos se cumprimentando, eu acho que era mais ou menos como essa número 5 aqui. Não era exatamente a número 5, mas era parecida com essa. Sim. E, naturalmente, aqui, se a gente falar, vem cá, isso é um cumprimento, é um apoio, é um companheirismo, né? É uma agressão, o que é isso? Provavelmente muitos, eu imagino, diria que é Bom, para mim me parece mais um companheirismo, um caminhar juntos. Não sei a percepção dos demais amigos, né? Talvez a proteção, o estender a mão está mais na número 1, né? A número 2 me parece mais parceria, a número 4 parece realmente uma coisa de defesa. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham dessa número 3. Talvez um ou outro possa, assim, só melhor, me parece isso, né? Não tem espaço para todo mundo, mas não sei, a Rosana coordena aí, se alguém quiser mencionar o que está vendo aqui nessa imagem número 3. Interpretar, isso seria o quê? Um cumprimento, uma proteção, o que seria isso? Uma colaboração, o que era isso? Ô, Antônio, eu acho que assim, a visão deveria ser de caminhar junto. Essa número 3? A número 5. Estou falando Não, eu estou falando a número 3. Não, a número 3... O que lhe parece, Marcelo? À primeira vista, como é que você interpretaria? Me parece alguma coisa de estar segurando, gerando um impedimento, sabe? Uhum. De uma mão branca, talvez gerando uma barreira, segurando uma mão. Uhum. Bloqueio o movimento. Gabriel, tem umas pessoas aqui já colocando no chat, né? Você pode compartilhar o que apareceu aí. Parece assim, a Cláudia e o Nestor falou que uma mão branca segurando a mão negra, então nós estamos vendo. Uma está falando, a Adriano, falando que uma dominação. Você sabe que símbolo é esse aqui? Eu vou mostrar para você que símbolo é esse. Nós estamos falando de racismo institucional. Fadel está falando pedido de perdão do branco em relação ao negro. Ao negro esse aqui é o símbolo. Você sabe o que é PM? Polícia Militar da Comunidade, a proteção do seu bairro. Você sabe esse aqui é o que aparece nos carros da polícia. Você sabe de qual cidade? Não. Salvador. Você sabe quantos % da população de Salvador é afrodescendente?
75%. O que numa cidade de 75% de negros, uma imagem dessa num carro da polícia significa? Tem gente chocada aqui. Não precisa de ficar chocada, não, que aqui na rua... Você sabe qual é o problema? É que as pessoas, mas não enxergam. Aqui eu mostrei essa imagem aqui para os amigos do Salvador, que a gente teve uma reunião hoje mais cedo, e eu mostrei só essa de cá. Falei, vem cá, alguém já viu isso aqui? Não vi, não. Quer dizer, vê todo dia, mas não se reconheceu. Só uma pessoa, porque a polícia, a delegacia na frente da casa dela, ela falou, eu acho que eu já vi isso. Eu acho que é da polícia comunitária, né? É, exatamente, é da dela. Mas ela também não havia se dado conta. Tem mais de 10 anos. Se você entrar, mas ninguém vê. Então, nós estamos falando de algo que a gente está reflexo lá nos Estados Unidos, mas as pessoas não se dão conta da existência do racismo institucional. É como uma redoma de vidro que não lhe permite ascender. Pelo contrário, muitas vezes a juventude tem que andar na rua por conta de encontrar com um policial e ter... Eu vou dar um exemplo aqui, eu acho que alguém falou que é Marcos Fadel que está aí, é? Marcos Fadel, outro dia, comentou comigo o seguinte, a filha parece que dá aula lá em São Paulo, e pode ser que não vai ser exatamente a história que ele me contou, mas é o elemento central, é o que eu quero trazer aqui. Então, ele disse que lá um paciente, um cliente, que horário entre, eu acho que 4 e 5 da tarde, chegou 4 e 10. Então, ela falou, olha, infelizmente, você chegou 10 minutos atrasado, não vou poder repor, porque eu já tenho um outro compromisso, então, seu horário vai ficar um pouquinho reduzido hoje. Tá certo? Ele falou, não, eu me atrasei, tive um problema, mas eu vim, inclusive, de metrô, e aí do metrô até aqui eu andei mais rápido e tal, mas só deu para chegar agora. Pô, você desceu do metrô, dá uma corridinha, né? Se fosse uma corridinha, você chegava aqui no horário. Aí, a senhora já imaginou eu, negro, descer do metrô e sair correndo? Eu acho que você imaginar. Ele não ia chegar em lugar nenhum, porque se ele descer do metrô, um homem negro, e começar a correr, provavelmente vai encontrar barreira de imediato. Então, existe, na verdade, uma série de limitações sociais que impedem o avanço das pessoas. E vou contar mais uma história curtinha aqui, de um vendedor de balão, muito bom vendedor, e lá com 4, 5 balões coloridos na mão, um vermelho, um branco, um preto, um azul, um cor-de-rosa. Aí ele soltou um azul, lá foi o balão azul, né? E as crianças olhando, né? Soltou o vermelho, lá foi o vermelho, soltou, lá foi o amarelo, e a criançada toda olhando e tal, e a criança negra olhando ele com o balão preto na mão. Aí a criança chegou para ele e perguntou, se o senhor soltar o balão preto, ele também vai subir? Aí o vendedor de balão, vai, claro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não é a cor do balão, é o que está no balão que faz ele subir. Muito bem, paramos aqui a história. Então, todos nós fomos criados da mesma substância, todos nós temos o mesmo potencial, todos nós, debaixo do cosmético exterior, temos a mesma estrutura comum, temos o mesmo potencial, mas se ele não for solto, se esse potencial não for liberado, ele não tem como se desenvolver. E as estruturas todas são de barreiras, algumas
visíveis, como essa aqui do desenho que eu lhe mostrei, e outras invisíveis que impedem esse desenvolvimento correto das potencialidades inerentes de cada ser humano. E nós temos que estar atentos a essa coisa. E, por fim, eu vou, então, fazer aqui só uma menção do nosso desafio, né? E vou ler de Chogue Effendi, guardião da causa, dizendo que é necessário que os façam um esforço supremo em sua resolução de contribuir com sua parte na resolução desse problema, para abandonarem de vez e de uma vez por todas o senso de superioridade usualmente inerente e às vezes subconsciente, corrigir a tendência de mostrar uma atitude condescendente para com os membros da outra raça e, através de sua associação espontânea, informal, demonstrar sua amizade, que é genuína, suas intenções são sinceras e assim sucessivamente. E que os negros, os pretos, com um esforço incomensurável de sua parte, mostrem por todos os seu alcance, seu caloroso desejo de corresponder, a disposição para esquecer o passado e apagar qualquer traço de suspeita que ainda, porventura, exista em ações e mentes. Que nenhuma das duas raças, né, pense que a solução de tão vasto problema afete exclusivamente a outra. Que nenhuma delas pense que esse problema possa ser resolvido fácil ou imediatamente. Que nenhuma pense que possa aguardar tranquilamente a solução, os outros, fora da esfera de sua fé, tenham tomado a iniciativa e criado circunstâncias propícias. Pensem que qualquer outra coisa que não seja amor genuíno, paciência extrema, humildade verdadeira, tato consumado, iniciativa sã, sabedoria madura e esforço deliberado e persistente em atitude de prece, possa apagar a mancha que este mal patente deixou no belo nome de sua pátria comum. Então, ou seja, o nosso trabalho é enorme. Nós temos um trabalho para as próximas ações, para superar essa questão do racismo, transformar as estruturas sociais, transformar o processo de educação, trazer à tona essa visão da unicidade da humanidade como um corpo, né? E cada um de nós como uma célula dentro desse corpo. A solução do dedo melhor satisfeita com a solução do todo. Se eu preocupar só com o dedo e não preocupar com o corpo, provavelmente eu vou embora. E nós temos essa correlação entre o local e o global, né? Nessas dimensões de racismo, de economia, das desigualdades em relação ao gênero, e dentre desigualdades de gênero, realmente as mulheres indígenas e as mulheres negras. Aqui entre nós sabemos que a melhor administração das finanças da casa é a mulher, né? A mais preocupada e a primeira educadora é a mulher. Então, também uma atenção especial tem que ser dada. A gente fala, já existe igualdade. Não, não existe igualdade, nós temos uma sociedade machista. Em todos os setores, a mulher permanece ganhando menos homens nas mesmas funções, né? Então, nós temos um problema trincado, com diferentes elementos, que não pode ser abordado um a um. Existe uma conjuntura, nós temos que dar atenção. Bom, Rosana, espero ter atendido a expectativa dos amigos e talvez possa conjuntamente responder. Nós agradecemos, temos algumas perguntas aqui, talvez, né, você possa responder. E uma é do Adriano, acho que está falando aqui, que temos como vencer o racismo
sem enfrentarmos o problema da injustiça social, da má distribuição de recursos e da exploração de homens por outros homens? Então, como eu acabei de mencionar, existe esse problema intrincado que não é de solução fácil, né? Ele passa por dois desafios centrais. O primeiro é nossa própria, falando aqui como um grupo de pessoas que reconhece o problema e que quer trabalhar na solução. A primeira parte é a nossa própria transformação, eu reconhecer, né, na sociedade o problema, nessas várias dimensões, e eu mesmo me transformar, que não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples de ser, né? E o segundo, então, é dar atenção a essas estruturas. Por exemplo, nessa questão para dar um exemplo, nessa imagem da polícia, quando foi lançado essa polícia comunitária aqui em Salvador, isso já fazem uns 15 anos. Eu fui pessoalmente lá falar com o comandante pelo menos de uma dos grupos, porque são várias delegacias, né, em vários locais. Aí eu fui lá, eu falei com ele, olha, eu sou cidadão, sou pesquisador das raciais no Brasil, estou preocupado com esse símbolo, porque esse símbolo me parece que está reforçando um estereótipo que a população negra ela é bandida, porque aqui tem uma mão branca segurando uma negra, não é um cumprimento. Ele, não estou vendo isso não, isso aí foi feito por um grupo de especialistas, não sei o quê, papapá, teria que mandar uma correspondência, dei a correspondência, o assunto ficou por isso mesmo. Agora, depois de 15 anos, pouco a pouco, diluir isso. Então, ou seja, não é uma coisa simplesmente que vai lá, que fala, o pessoal vai lá, estátua, joga no rio, o outro vem, tira a estátua, bota no museu, e lá vai. Muda, mas não, a gente fica num pêndulo. Grande parte das conquistas do movimento negro brasileiro nos últimos 15 anos, incluindo secretaria com status de ministério, da promoção da igualdade racial, já não existe mais, né? Basicamente, hoje é um departamento pequeno dentro do Ministério da Justiça. A Secretaria de Promoção da Mulher também virou um departamento dentro de outro ministério, já não tem a mesma importância, naturalmente que o problema continua existindo, e a mudança vai depender na medida em que a comunidade Bahá'í vai trabalhar nas comunidades de periferia, vai com as comunidades, com essas crianças, com esses pré-jovens, ajudando eles a fazer a leitura da sua realidade, né, e pouco a pouco galgar degraus de desenvolvimento e fazer a mudança, primeiro no seu próprio bairro, né, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, e assim sucessivamente, em mais de 5.000 agrupamentos atualmente através do mundo, né, seja na Índia, na África, onde for. É uma questão de educação espiritual, né, Gabriel? Não tem outro caminho. Não tem outra solução. Outra pergunta aqui, professor, será que a divisão que a escravidão realizou entre as pessoas, dividindo-as em pessoas, proprietários, e coisas, propriedades, está no nosso inconsciente nacional, permitindo que a polícia invada favelas, atirando a esmo até assassinar crianças negras, sem que ninguém se escandalize ou proteste? Bom, é verdade, a gente está acostumado com a violência contra a população negra, normalmente nas favelas, a grande maioria é população negra, né? A gente não viu no Brasil, do jovem João Pedro e de tantos outros, a mesma reação que se deu nos Estados Unidos, né? Onde a reação da população é: eu não posso mais respirar, basta, né? No caso do jovem do Rio de Janeiro, por exemplo, o tratamento, veja só, os nossos maiores, vamos dizer assim,
bandidos, na verdade, são os do colarinho branco. São os que estão desviando hoje os recursos, os poucos recursos da saúde, tá certo? É triste ver que em quase 6 mil municípios do Brasil, todos têm 10, 20 vereadores, mas não tem um hospital com UTI, não tem um respirador numa cidade de porte pequeno do interior. Como isso é possível? Como isso é possível? Então, é preciso uma reestruturação, inclusive mental, não é? Para que as necessidades das pessoas estejam em primeiro lugar. Eu não vejo nessa atuação da polícia como um todo, eu estou falando assim de maneira generalizada, né? Vai na casa do pessoal do colarinho branco, não é? Para fazer uma investida, pegar documento, chega pedindo, por favor, muito bom dia, nós somos aqui, viemos aqui numa batida, então precisamos de entrar, o cara, espera aí um minutinho aqui que eu vou colocar roupa, né? Aí se espera, vai lá, coloca a roupa e tal, e aí faz, né? Recolhe os documentos e vai embora. Mas na favela, o cara entra, tem uma guerra, 60 tiros em casa com 5 jovens, depois retorna, muda a CIMI, muda tudo, e amanhã a gente já está em outra, como se há um inconsciente de que é assim mesmo, vai continuar assim mesmo. E, na verdade, não é. Nós precisamos de começar a dar atenção, né, de maneira coletiva a essas questões, entender as raízes profundas do racismo, entender que cada um de nós tem uma responsabilidade no tratamento, mas saber que nossa ação é uma educativa de conscientização e de construção de comunidade lá, junto com os indivíduos. Temos que sentir a dor do outro. Quando a gente fala de empatia, é sentir a dor do outro, não é? Outro dia eu vi uma poesia de uma senhora, uma poeta, né? Porque as artes têm essa capacidade de transmitir com muita sensibilidade, com muita propriedade as coisas, né? Muita sutileza e nos toca de maneira diferente que um discurso agressivo. Então, ela disse que estava sentada com o mapa mundi na mão, né? E passando o dedo sobre o mapa, perguntando: dói? Aonde está doendo? E o mapa respondeu: em todos os lugares, em todos os lugares. Né? Então, mostra uma sensibilidade para com a situação do mundo, e eu acho que a gente precisa de ganhar a participação dos artistas de uma maneira geral, não para ficar oi, 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 né? E vai no oi, 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 mas para poder trazer de maneira sensível, de maneira objetiva, como fez Marcos, né? Essas questões sociais para as quais todos nós necessitamos dar uma atenção. Senão a gente povoa a nossa mente com um monte de oi, 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 ai, 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 e não trata especificamente das questões que são e tão necessárias. Outra questão aqui, Gabriel, a respeito da linguagem. Está falando que a linguagem é outra situação a ser vista, quer dizer, dentro de uma cultura, né? Tudo que é negativo, ruim, é negro. Exemplo, a noite negra, passado negro, futuro negro. Tudo é positivo. E tudo que é positivo é preto. Exemplo, carro preto, café preto, feito preto. Quer dizer, essa linguagem também acaba perpetuando, né, essa questão do racismo. Bom, eu não tenho tempo, não vou me estender, mas eu quero sugerir aos amigos, depois, na internet, coloca, talvez assim, o mal de Cam, C-A-M. Cam era um dos filhos de Noé, não vou contar aqui a história. Ele teria sido amaldiçoado e lá pelo século, justamente século XV, fez uma vinculação do povo africano com os descendentes de Cam. Cam, então, deveria ser objeto
era como que, na verdade, toda a descendência de Cã estaria propícia, seria alvo de escravidão, como algo justificado dentro da linguagem religiosa da época, e isso se perpetuou, inclusive nos Estados Unidos recentes, tem sido utilizado especialmente por esses grupos da extrema-direita. A extrema-direita aqui é Ku Klux Klan, que a gente conhece, sai às vezes na rua, inclusive com uma cruz, né? Com fogo, etc. e tal, está vinculada também com essa história do mal de Cã, que se vinculou de maneira perversa com toda a população da África. Mas, enfim, não é o objeto, nem tem nem... Mas podem pesquisar e encontrar muita coisa nesse sentido. Outra questão aqui, muitas vezes os movimentos negros estão ligados a movimentos ideológicos e partidários. Como podemos trabalhar contra o racismo sem nos envolvermos em discursos ideológicos? Olha, lamentavelmente, a política partidária, apesar de que todos nós estamos no meio disso, né? Mas são processos que deverão gradualmente evoluir, né? O fato de que as pessoas, o sistema democrático tenha como um postulado de que deva existir situação e oposição, em vez de um esforço conjunto na busca de soluções para o avanço da nação, então isso luta, porque naturalmente fica um pêndulo, né? Ainda que apareça uma ideia muito boa, mas que venha de um partido de oposição, as pessoas, obviamente, se veem na necessidade de fazer oposição àquilo, ou de apresentar uma outra ideia, mas, de qualquer maneira, não existe um esforço conjunto. Então, naturalmente que isso deverá evoluir. De nossa parte, enquanto comunidade, cidadãos, a gente tem que lutar ou trabalhar no sentido de criação de políticas públicas que favoreçam a população como um todo, né? Independente de partido, sem vínculo absolutamente nenhum com partido. Mas a gente deve reconhecer que existe uma falha no sistema, né? E a gente vê que, como eu mencionei há pouco, tem um avanço momentâneo, no outro, tudo aquilo que era reconhecido como bom, de repente desaparece, agora se vai construir outra coisa, surgem ideias até totalmente contrárias a tudo aquilo que era tido como bom, não porque foi fruto de uma investigação ou de entendimento, porque a gente poderia, no século XV, entender que a Terra não era redonda, tá certo? Que a Terra era plana, e, posteriormente, chegar à conclusão pela ciência, não, a Terra não é plana, a Terra é redonda, né? Mas, veja, passado 500 anos, aparece movimento, não, a Terra não é redonda, não, a Terra é plana. Tudo aquilo que se construiu, que é ciência, às vezes é colocada de lado simplesmente por movimentos ideológicos, e, naturalmente, outros interesses, né? Enfim, não é política, não é nossa praia, mas a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, né? Nós somos cidadãos e a gente tem que trabalhar por políticas públicas que beneficiem toda a população, independente de... Não nos interessa partido nem candidato nesse sentido, mas sim o avanço da comunidade, que é o mais importante. Sim, tem muita coisa aqui, mas eu acho que você acabou respondendo bastante aqui, eu acho que cobriu, né, os comentários que estão aqui. Está falando de cotas também. É difícil, de 500 anos, a gente querer resumir em 40 minutos. Não, exatamente. Não dá nem para aprofundar em nada. E o importante não era eu falar, é ouvir as pessoas, né? Cada um de vocês
se sentem nesse assunto, como que percebem esse assunto e como que gradualmente a gente vai construindo juntos, né, com base naquilo que são as guias dos escritos, na direção de uma solução e avanço da cidade. Então, espero que tenha outras oportunidades de ir aprofundando o tema. Eu acho que, para dar um ar de leveza agora, eu gostaria de convidar a nossa amiga Ive Carolina para recitar um poema feito por Gilmar Batista de Souza, o gaúcho, que eu apresentei no início. E aí vamos lá, dona Camille, está aqui. Eu já aproveito para agradecer a todos. Nós que agradecemos, estamos muito felizes. Sim. Mas depois podemos... A gente gostaria de encerrar com essa arte aí da declamação da Ive, da contribuição desse nosso amigo Gilmar Batista. Cadê o Gilmar também? Podia ser... Dar um alôzinho aí. Gilmar já saiu daqui da sala? Ele estava aqui. Eu acho que deve ter caído, não sei. Mas vamos lá. Boa noite. Ive é pedagoga, vou apresentá-la, né? É pedagoga, museóloga, é professora de criança e jovens em internação domiciliar e é natural de Salvador. Bem-vinda, muito obrigada por estar abrilhantando aqui o nosso encontro. Obrigada pelo convite. E vamos... George Pink Floyd, Zorro Bahá'í, o Gilmar, nos presenteou com esse poema. Quando penso que já vi de tudo, o mundo me surpreende em algum canto. E por maior que seja o meu espanto, não me calo nem me iludo. Não bastasse a pandemia, que assola o mundo inteiro, de repente sou viseiro de ignorância em pleno dia. Não sei o que dizer para mentes pouco evoluídas, mas pela lei queremos ser pessoas plenamente protegidas. O queístas precisam saber? Seu lugar, cada vez mais pequeno, suporta a razão de um querer, sem saber do seu próprio veneno. Ser racista é pedir para sofrer todo o mal que se intenta fazer. Ao alvo de nossa torpeza, se estiver em sua vez de firmeza. Com tanta evolução, em quase tudo, ainda se vê tamanha vileza. Onde foram os anos de estudo de quem se formou, mas mostra sua baixeza? Posso fazer versos sem fim, mas não tiro a dor dentro do peito. Meu coração é assim, apesar da empatia, humano imperfeito. O George podia ser ex-Beatle, podia ser ex-Gilmar. Um destino, assine no Google, mesmo sendo seu nome Gilmar. Alguém plantou o racismo no coração desta criança, mas ainda tenho esperança de vê-la com esse cismo, passeatas quererem dizer. Não podemos mais agir assim. Um novo ser precisa nascer, para cada barbárie ter seu fim. Muito bem, muito obrigada. Que lindo. Então, gente, a gente agradece a participação de todos, né? E vamos aguardar os nossos próximos encontros, né? Com certeza, no sábado que vem, estaremos com outra live, com outro assunto, ou talvez até continuando aqui com um assunto tão pertinente.